Olá, sou Cláudio Quadros. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Em Defesa da Vida, continuando com a entrevista com o Dr. José Américo, oncologista clínico. Mas você selecionou um outro caso aqui. Você quer falar desse outro caso? Isso, vamos falar do outro caso. Então, o outro caso é um caso com imunoterapia, tá? Então, essa é uma senhora de 84 anos de idade, tá? Que ela veio para mim em fevereiro de 2024. Então, isso tem um ano e meio, mais ou menos, tá? E a apresentação dela foi desconforto pélvico em janeiro de 2024, tá? Ela fez uma tomografia que mostrou um abscesso pélvico, mas tinha também alguns linfonodos que não pareciam normais. Ela fez a biópsia de um linfonodo reto peritoneal que veio positivo para um carcinoma pouco diferenciado, tá? CDX2 positivo, que era sugestivo de tumor primário de cólon. Então, essa paciente, muito provavelmente, é uma paciente com Lynch syndrome. Lynch syndrome são os tumores de cólon, né? Que normalmente colo direito e que são pouco diferenciados e que tem uma expressão, um marcador molecular que se chama MSI high, ou Microsatellite Instability high. Se a alta Sim, expressão e você fez colonoscopia, identificou o tumor primário? identificou o tumor primário também. Era Mas a cólon gente ficou na direito. dúvida, sinceramente, como o Lynch syndrome pode dar tanto câncer de cólon como câncer de endométrio, que são os dois principais cânceres associados com o Lynch syndrome, e ela tinha um tumor que envolvia tanto o útero quanto o cólon, a gente ficou na dúvida se o primário era realmente de cólon Endométrio, ou cólon. era de útero. No Uhum. primeiro PET você consegue ver um tumor necrótico, você vê um halo por fora amarelo É. e um centro preto no meio. Esse centro preto no meio significa que o tumor está necrótico lá. Mas Então você consegue ver. ela já estava fazendo quimioterapia com essa Não necrose, foi não? antes. Isso foi no Isso início. foi quando ela foi diagnosticada, tá? Certo, E certo. os segundos dois slides é o depois, tá? Se você abrir, você vê que o tumor não está mais lá. E a outra coisa que eu queria mostrar nessa paciente são os marcadores tumorais dela, né? Essa paciente tinha um marcador tumoral chamado Rapidinho só. CEA. Nesses dois últimos slides, você só vê a captação na bexiga, né? Que você vê uma captação ali na bexiga, que isso é normal no PET-CT, né? Isso. Mas você vê nos dois, no primeiro você vê um tumor grande que tem Isso, um halo periférico e eu um tô centro vendo. necrótico. Mas no segundo você não consegue mais ver esse tumor, tá? Isso. E eu também mandei para vocês um slide com os marcadores tumorais dessa paciente ao longo do tempo. Repare a data do último marcador dela. É de segunda-feira. Segunda agora. É o primeiro marcador normal que ela tem. Eu vi essa paciente na segunda-feira. Primeiro marcador normal que ela tem em um ano e meio. Ela começou com o marcador de 4.600. O normal é de 0 a 3. Em 3 meses de tratamento, ela caiu de 4.600 para 96. E de lá para cá, a gente tem acompanhado e caído, mas não tinha mais dela. Finalmente está normal agora. Então, o que aconteceu com essa paciente? Essa paciente teve uma resposta absurda no PET scan, tá? O que a gente conseguia ver no PET scan residual é que tinha uma coisa ainda um pouquinho, uma tumoração ainda de seco, tá? E eu, na época, ela já tinha doença metastática, mas eu liguei para o cirurgião oncológico e pedindo ele de pé junto. Assim, pelo amor de Deus, opere essa paciente. Porque Cláudio, você é um cirurgião oncológico. Normalmente, paciente que tem doença metastática, a gente não. A opção cirúrgica é muito poucamente explorada. Mas essa paciente tem uma resposta tão maravilhosa que a minha impressão é que se a gente conseguisse remover o tumor primário, provavelmente eu teria curado essa paciente. Na verdade, fazer uma colectomia e a esterectomia, né? Junto, né? Foi Retirar, que exatamente o que a estava gente tudo fez. envolvido. O cirurgião oncológico conversou com a ginecologia, e eles foram para a cirurgia juntos. Então, ao mesmo tempo que eles fizeram a hemicolectomia direita, a ginecologia fez a esterectomia. E, para minha surpresa, ela não tinha tumor residual em nenhum dos locais. Ela tinha uma Caramba. resposta patológica completa. E qual foi o pulo do gato dessa paciente? Essa paciente nunca tomou quimioterapia. Por que ela nunca tomou quimioterapia? Ela tinha esse MSI High Expression. Esse é o marcador para a resposta à imunoterapia. Eu acho que uma das poucas vezes em oncologia que você teve uma aprovação para uma droga que baseada apenas no marcador tumoral, independente do primário do tumor, que foi a aprovação do pembrolizumab, que é um anticorpo monoclonal contra o PDL1, porque os pacientes que eram MSI high tinham uma resposta maravilhosa. Então, essa medicação especificamente, o pembrolizumab, um anticorpo monoclonal PDL1, tá? Eles
teve um estudo que se mostrou, eu acho que eu também mandei o estudo para vocês. Você mandou aqui um gráfico de Gráfico da sobrevida. comparação do paciente respondendo a quimioterapia versus a imunoterapia apenas. E a sobrevida era muito maior para o Em paciente que usou a imunoterapia. azul, os pacientes que foram tratados com pembrolizumab e em vermelho os que fizeram Os quimioterapia. pacientes tomaram quimioterapia, justamente. Tá? Esse baseado nesse artigo, que eventualmente essa medicação foi aprovada não só para os pacientes que tinham MSI high em câncer de cólon, mas a aprovação é genérica. Qualquer câncer metastático que tenha MSI high, seja mama, seja pulmão, seja colo, seja gastro, seja próstata, qualquer um. Se você tiver MSI high e você for metastático, você beneficia o uso de pembrolizumab. O que é que acontece? O que é que o MSI Desculpe, high? você mostrou 2 slides também, eu acho que falando da atuação da medicação, né? Eu vou falar da medicação já, mas eu Tá. vou falar um pouquinho primeiro o que é que o MSI high, primeiro, o que é que o MSI high e o que é que isso funciona na questão do PDL1, que são esses anticorpos da imunoterapia, né? Quando você tem o MSI high, isso acontece em 15% de todos os pacientes com câncer de cólon. E a incidência varia de tumores para tumores, mas câncer de cólon é provavelmente o que tem maior incidência de MSI high. Esses pacientes, ele tem uma instabilidade no DNA da célula. Essas células que têm MSI em câncer de cólon, ela tem uma chance muito maior de desenvolver mutações. Não só de desenvolver mutações, mas de desenvolver neoantígenos, que seriam novos marcadores na superfície da célula, que facilitariam a vida do sistema imunológico de destruir a célula. O que é que acontece normalmente na nossa vida? Provavelmente, as pessoas saudáveis desenvolvem cânceres, células cancerosas, muitas vezes ao longo da vida. Só que, na grande maioria dos casos, nós somos capazes, nosso sistema imunológico é capaz de reconhecer a célula como anormal e o sistema imunológico destrói a célula, tá? O que é o PDL1? Quando uma célula tumoral desenvolve esse marcador chamado PDL1, ele consegue ativar um marcador na célula imunológica, tá? Que é o que tem no primeiro slide que a gente vê aqui, o off and on, que tem o vermelho e o verde. Quando você está em vermelho, você desenvolve esse PDL1, a célula cancerosa ativa esse marcador PD1 no linfócito, e esse marcador faz com que a célula imunológica seja cega para a célula cancerosa. Então, ele não consegue mais reconhecer a célula cancerosa como anormal. É como se essa célula cancerosa agora usasse uma camuflagem. Como se fosse Um uma sistema célula imunológico normal, né? completamente cego, tá? E quando você usa um PDL1, que você consegue inibir, seria no gráfico, na parte verde do gráfico, tá? Você consegue bloquear esse marcador na célula do linfócito. E com isso, o linfócito agora consegue reconhecer. É como se ele tivesse uma célula com camuflagem, aquelas camuflagens de caça do exército para você não conseguir ser visto, e se esse anticorpo monoclonal chegasse e pintasse a pessoa de vermelho. E agora a célula cancerosa consegue, mesmo com a camuflagem, consegue ver aquela célula como anormal. Por que o MSI high é tão importante? Por que a imunoterapia é tão importante no MSI high? Porque como essas células se desenvolvem neoantígenos, seriam mais marcadores, ficaria muito fácil para o linfócito matar essa célula, mais fácil que o normal. Então, é por isso que nessas células, a imunoterapia, a resposta é tão maravilhosa, né? Que é o que é específico, desse caso especificamente. Depois desse caso, ano passado, eu tive um outro caso esse ano, exatamente igual, de um senhor, dessa vez esse senhor teve um câncer de reto, eu não coloquei informação desse paciente nesse caso, mas só falar super rápido nesse caso, a resposta foi igual, tá? E eu mandei esse paciente de volta ao cirurgião, vi o paciente no início, a gente decidiu que ia fazer a imunoterapia primeiro, e dependendo da resposta, ele fazia tratamento local, seja com cirurgia, seja com quimio-radioterapia, porque câncer de reto a gente pode usar tanto cirurgia como quimio-radioterapia. Mas a resposta dos pacientes foi tão maravilhosa, tão fantástica, que o cirurgião chegou para a gente e falou assim, não tem o que parar, vamos só observar. Esse paciente foi tratado apenas com imunoterapia. Não tomou completa, quimioterapia, não fez cirurgia, não fez rádio, está em remissão completa. Agora nós já temos 6 meses, mais ou menos, e continua em remissão completa. Eles acompanharam esses pacientes, e que 80% dos pacientes, se eu não me engano, não precisou fazer cirurgia,
E entre os que não fizeram cirurgia, grande parte não precisou fazer tratamento em algum momento. Aqui, 80% dos pacientes completaram o tratamento, tiveram resposta completa. Desses 80%, 97% não fizeram cirurgia. E entre os pacientes que não fizeram cirurgia, 92% estão em remissão 2 anos após o tratamento. Assim, a coisa de você mudar como se trata, assim, os paradigmas da oncologia de cabeça para baixo. Coisa É que isso que assim, eu ia lhe você perguntar. quase. Você de forma rotineira, quando você está diante de um paciente, você já faz a pesquisa de todas essas alterações que podem acontecer para ver se o paciente é apto a fazer imunoterapia? Isso é uma coisa de rotina que você faz? Isso hoje em dia a gente faz com um teste super simples que chama NGS, Next Generation Sequencing. A gente pode fazer isso tanto na biópsia, na patologia, como pode fazer em exame de sangue. Existem algumas companhias, acho que no Brasil, eu converso muito com alguns oncologistas amigos que tem no Brasil. No Brasil, o pessoal usa mais do Foundation One, que é a empresa que usa mais para fazer isso. Então, ele está disponível, é caro, mas está disponível para ser feito no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, além do Foundation One, a gente tem o Caris, tem o Guardant e tem o Tempus. São as principais empresas que fazem esse marcador NGS. Então, o NGS, ele, com uma pequena quantidade de células, você consegue fazer marcadores para todos esses tumores, para todos os marcadores específicos, entendeu? Então, às vezes, a gente consegue achar, por exemplo, EGFR. EGFR é muito comum, a mutação para câncer de pulmão, mas raramente pode ser que a gente ache para um outro tumor. Então, por exemplo, tem uma mutação KRAS. As KRAS mutation tem algumas mutações que são diferentes entre si, são mutações diferentes. E para uma específica, ah, acho que é KRAS 12C, não tenho lembrado o número, mas uma delas especificamente é a droga que é aprovada em câncer de pulmão. Mas eu já vi, por exemplo, paciente com câncer de cólon que seja aprovado. Então, de vez em quando, a gente é capaz de usar essa medicação meio que off-label, entendeu? Mas seria uma possibilidade, obviamente, eu não utilizaria inicialmente se a paciente não tomou outras medicações já sejam aprovadas, mas seria uma opção para a gente usar mais lá para frente. Você colocou os dois slides aqui de tratamento com células T, não foi isso? É, tem outras duas coisas que eu acabei colocando de outros tipos de tratamento que são coisas novas, né? Mas assim, o primeiro slide é falando sobre anticorpos biespecíficos. Você lembra que quando a gente falou sobre o formato do anticorpo? Você tem o Y, tá? Você tem o V em cima e a parte de baixo, que seria a parte da cauda do Y, né, entre aspas. Os anticorpos biespecíficos, o que acaba acontecendo é que no anticorpo monoclonal normal, cada parte do Y tem exatamente o mesmo marcador. Só que no anticorpo biespecífico, você tem, são anticorpos, obviamente, feitos em laboratório, tá? Em que, de um lado, você tem o marcador que vai se ligar ao anticorpo, ao antígeno presente na célula, e do outro lado, o antígeno está presente Não, no no linfócito. Então, linfócito. você coloca o linfócito e a célula tumoral uma do lado da outra. Ele Então, junta você os dois, o aumenta linfócito a chance de resposta entendi, com a célula tumoral. muito mais. Tá? Então, na verdade, esse V que você tem no anticorpo, ele é modificado de forma que, ao contrário do normal, que os dois são exatamente iguais, as duas metades são exatamente iguais, nesse anticorpo específico, metade do anticorpo é para se ligar à célula tumoral e a outra metade a célula do sistema imunológico. Então, você faz com que as duas células fiquem muito próximas, de forma que você aumenta a resposta. Então, esse é um tipo de tratamento que está sendo muito utilizado em cânceres hematológicos, especificamente em leucemias agudas, em o linfoma mais agressivo, assim, não diria mais agressivo, mas o linfoma que potencialmente fatal seria mais comum, seria o linfoma de células B difusas, diffuse large B-cell linfoma. Esse é um linfoma que 70% dos pacientes são curados com quimioterapia tradicional. Mas os 30% dos pacientes que não são curados são muito difíceis de tratar, porque são pacientes que, sem o transplante, primeiro que muito provavelmente não são curáveis, mas mesmo pacientes que são tratáveis, sem transplante, são pacientes que não vão viver muito tempo. E num cenário de segunda ou terceira linha, que antigamente a gente tinha uma resposta de 10, 20, 30%, no máximo 40%, você está vendo resposta nesse tipo de anticorpo biespecífico em diffuse large B-cell lymphoma em 80% dos pacientes. Desses 80%, tipo assim, 50% da resposta completa. Então, é uma coisa assim que é completamente fora do padrão do que a gente está acostumado a ver. E esse anticorpo específico que eu coloquei na imagem,
é o primeiro anticorpo bispecífico aprovado em tumor sólido. Ele foi aprovado para o tumor de pequenas células de pulmão, que é um tumor meio que órfão, porque poucas medicações, até recentemente, eram aprovadas em câncer de pulmão. Eu acho que da época que eu me formei em 95 até 2015, 20 anos, você teve uma medicação aprovada, que é um quimioterápico chamado Topotecan, que a chance de resposta era em torno de 10%, é uma medicação que é muito difícil de dar, porque dá muito mielossupressão, e que as respostas não são boas. E de lá para cá, a gente tem três classes de drogas aprovadas para esse tipo de câncer. Você tem os anticorpos, os PDL1, que seria o pembrolizumab, seria um deles, o, a, 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 eu estou esquecendo o nome de outros dois, mas existem dois anticorpos monoclonais, a PDL1, que são aprovados em câncer de pequenas células, a atezolizumab é um deles, eu estou esquecendo o nome do terceiro. Ah, e você tem um outro quimioterápico que foi aprovado também, mas vai ser respostas em torno de 30%, que é melhor do que era antes, mas não tanto. Essa medicação é uma medicação que, em pacientes altamente refratários, você está tendo resposta de 40%, 45%. O que ainda não é ideal, mas é muito mais do que a gente conseguia ver antes. É um paciente que já tomaram todas essas medicações e ainda assim estão respondendo muito bem a esse tipo de medicação. Entendi. Tá? Então, E, e o outro slide é falando um pouquinho de CAR-T therapy. CAR-T therapy é uma forma de engenharia genética que você consegue fazer. Você retira as células linfócitos da pessoa, como se fosse quase um procedimento parecendo a diálise, né? Que você chama ferese. Você coloca uma veia no paciente, o sangue do paciente sai, vai numa máquina, você coleta só os linfócitos do paciente e devolve o sangue na outra linha, no outro braço, talvez na mesma linha, e você consegue modificar geneticamente essas células para ela ter um marcador específico contra um antígeno da célula do do tumor em tumor. questão. Mas aí você retira esse antígeno da célula do tumor e você meio que acopla, você identifica, Você identifica qual é o antígeno e você modifica a célula, para que ele tenha receptor contra esse antígeno, né? mas é uma técnica muito promissora, apesar de que no momento está mais restrito aos tumores hematológicos também. Tá, uma pergunta que eu te faria é, um paciente aqui do Brasil, um paciente oncológico, que gostaria de ter uma opinião de um oncologista nos Estados Unidos. Isso é factível? É possível de ser feito? Ó, Cláudio, factível agora não é barato. Eu acho difícil de fazer isso sem você ter um poder financeiro alto. Isso varia muito de universidade para universidade, ou de centro médico para centro médico. É, no hospital em que eu trabalhava, onde trabalhei de 2004 a 2022, eles tinham um setor chamado Allegheny International. O hospital se chamava Allegheny General Hospital. Por sinal, tem uma série médica, não sei se você já viu, tem uma série médica que saiu na HBO chamada The Pitch, que é como se fosse mais ou menos parecido com o plantão médico, Uhum. aquele plantão médico na nossa época na estudante de medicina. E esse The Pitch é feito com o mesmo ator que fez o plantão médico, que era o médico Carter na série original. E o The Pitch foi gravado nesse Allegheny General Hospital, onde eu trabalhei por cerca de 18 anos, né? Então foi muito legal você ver os lugares onde eu trabalhei e nessa Nossa, série de televisão. Mas de qualquer forma, o Allegheny General Hospital ele tinha um setor chamado Allegheny International, onde eles convidavam médicos do exterior para conhecer o serviço e eles facilitariam o acesso dos pacientes estrangeiros. Um de nossos colegas de turma, inclusive, passou por lá. Não sei se você sabe muito, um colega nosso que foi do DA, que ele é cirurgião torácico, ele passou por lá, pelo Allegheny International, e depois acabou fazendo a parte do treinamento dele aqui também. Então eles facilitariam meio que o médico já tenha contato a entrar em contato com o médico aqui. mas Mas isso para os eu acho que pacientes serem, para os pacientes serem tratados também, para tratamento dos pacientes? isso para tratar, tá? A Eles questão, então, facilitariam a grande questão é o custo do tratamento, né? a Conseguir grande questão é o custo. viabilizar. É. É. A grande questão é o custo. Eu te dou exemplo agora da Preta Gil, né, que teve Uhum. câncer de cólon, acabou falecendo. Ela veio para cá fazer um estudo fase 1 em Nova York. Então,
Assim, rapidamente, não sei se você quer que eu fale sobre as fases do estudo de oncologia. O Fase um, que fase 2, fase 3. eu acho que talvez falar também um outro questionamento que poderia ter também é pacientes que estão em tratamento aqui oncológico e que é, acabam não tendo mais resposta com os tratamentos que estão disponíveis aqui no Brasil. Como é que eles procuram, por exemplo, como você falou aí da Preta Gil, como é que eles conseguiriam se inserir em alguma pesquisa sendo desenvolvida nos Estados Unidos? Onde é que eles têm acesso a O que, isso? a questão do estudo fase um, fase 2, fase 3 é porque é o seguinte, o estudo de fase 3, eles envolvem uma quantidade muito maior de pacientes. Em grande parte, são multicêntricos. E eu tenho certeza que vários estudos fase 3 são feitos, inclusive, com pacientes brasileiros. Mais provavelmente em São Paulo, mas também de pacientes brasileiros de modo geral. Você também tem os médicos que fizeram residência, o fellowship aqui, que tem contato. E na Bahia a gente pode falar pelo menos 2 médicos oncologistas que fizeram uma residência aqui e que com certeza tem contato com esse tipo de centro para envolver paciente em pesquisa fase 3, né? Já estudo fase 2 e fase um, a quantidade de pacientes é menor, então acho mais difícil você ter fase um e fase 2, especialmente fase um no Brasil. Eu acho, pelo que eu ouvi falar, a Preta Gil estava em estudo de fase um. Mas, de um modo geral, o estudo de fase 3 é um estágio bem mais avançado no tratamento. Então, assim, se eu tivesse que escolher tomar um estudo de fase 1, fazer parte do estudo de fase 1 ou estudo de fase 2 ou fase 3, quanto mais avançado, melhor, porque significa que a droga já venceu outras etapas. A droga que chegou à fase 3 significa que ele passou na fase 2 e passou na fase 1. Enquanto que as drogas de fase 1, muitas vezes, ela por uma razão ou por outra, não vão chegar na fase 2 e grande parte das fases de fase 2 não vão chegar na fase 3. Entendi. Mas fase 3 você tem condições de fazer no Brasil, sim. Outra coisa, eu tinha lhe perguntado sobre essa questão de tratamento oncológico nos Estados Unidos, e de fato tem essa limitação dos custos, mas muitas vezes os pacientes daqui gostariam de ter uma segunda opinião com um oncologista nos Estados Unidos. Você sabe se isso é viável de tentar marcar uma consulta por videochamada para tentar uma segunda opinião, ou até ir aí nos Estados Unidos para ter uma consulta? Isso acontece com certa frequência? De pacientes de outros países, de procurarem uma opção de, pelo menos, não de tratamento, mas de orientação de que tratamento seguir? Eu acho que seria possível, mas existe uma necessidade de fazer um convênio entre a centro em questão e o médico que está fazendo referência. Eu posso te falar porque o centro onde eu trabalho, ele tem esse tipo de associação com a Johns Hopkins. Então, eu faço exatamente esse tipo de referência, tanto o paciente pessoalmente para Hopkins, então o centro que eu moro não, onde eu trabalho, fica em torno de 1 hora e meia da Hopkins. Então, algumas vezes o paciente pode ir para lá, ou existe uma outra opção de o paciente do médico da Hopkins fazer só uma revisão de prontuário e fazer uma videochamada com o paciente e não precisar fazer uma visita presencial. Mas existe uma colaboração entre esse centro onde eu trabalho e a Hopkins para isso. Então, eu acho que isso teria que ser via uma associação entre o médico e o centro e a instituição específica. E provavelmente isso precisaria da ajuda de um médico que já teve formação aqui nos Estados Unidos ou que tenha contato com alguém que tenha tido formação nos Estados Unidos para facilitar esse tipo de acordo. Tá certo. Eu acho que foi muito válido a nossa conversa, né? Eu acho que você consegue colocar coisas complexas de uma forma simples, né? E eu acho que foi muito importante mostrar de que muito está sendo feito em termos de tratamento, né? Principalmente imunoterapia, como você falou, e que pacientes antes que tinham um prognóstico muito reservado, né? Caso consigam é, ter drogas, né? Que possam estar tratando efetivamente seu tipo específico de tumor, acabam tendo respostas satisfatórias. Eu acho que é um alento, né, que a gente tem para, para o tratamento oncológico, né, de pacientes com doença metastática e que muitas vezes você tem, às vezes, paciente com doença avançada e que você acaba fazendo imunoterapia como primeiro tratamento e com respostas fantásticas, né, como você falou. É, Eu acho que aquela coisa que ainda não é para todo mundo, e sinceramente eu acho que não vai ser para todo mundo, porque isso vai depender daquele tumor ter esse tipo de marcador que faz com que o paciente responda. Mas a gente tem que
para você achar, você tem que Tem que procurar. pesquisar, você tem que procurar. É. Lembra o que nosso professor Elon falava, né? Que quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Então, para você achar, você tem que procurar. Se não procurar, você não vai achar nunca. Esse paciente aqui, Zezo, isso não vai entrar na gravação, mas você tá vendo ele aqui, ó. Esse aqui é amigo meu de adolescência, entendeu? E que me apareceu com adenocarcinoma de pâncreas, um tumor de 9,5 centímetros, e que inicialmente era irressecável, né? Envolvia vasos ali do tronco celíaco. E aí esse cara chegou lá e aí eu falei, não, você vai ter que fazer quimioterapia, né? A gente fez a endoscopia, biopsiou, tava da transição ali do corpo para a cabeça, né? Já é, e aí de 9,5 baixou para uns A dois, 2,5 com 6 químios, depois fizemos a cirurgia, quando tirou, tinha 1 centímetro só. Eu gravei o primeiro programa. o primeiro programa Eu foi com assisti, eu ele. acho. Eu acho que eu assisti. E Foi eu ele. estava colocando aqui, doutor, o seguinte, que eu, como paciente oncológico, assistindo esse podcast, eu fiquei impressionado, muito animado com o que eu ouvi, né, com o que o senhor falou, sobre esse norte que a medicina toma, essas novas possibilidades. Então, estou te dando testemunho aqui de coração do que eu ouvi aqui sobre essa luz que esse tratamento, que as suas colocações, né, a sua entrevista traz como conhecimento, como uma nova perspectiva de entendimento do que possa vir a ser o tratamento do câncer, além da realidade que a gente já tem hoje, né? Então, realmente, eu estou felicíssimo com o que eu vi aqui e eu acho que vai trazer muita luz, que é o objetivo do nosso podcast, trazer luz e conhecimento e essa nova visão de enfrentamento e cura do câncer. Então, realmente, eu fiquei encantado com o que eu vi aqui. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode terminar com essa fala de Beto. Acho que essa fala de Beto a gente pode colocar no episódio, porque de fato essa entrevista foi fantástica. Eu acho que você conseguiu você conseguiu trazer toda a história aí do tratamento oncológico de uma forma simples e didática, e mostrando que antes, né, você se tratava o tipo histológico do tumor, depois o local, o sítio de onde o tumor tinha, e agora não, agora você está tratando alterações específicas que o tumor tem, né? E desde que você tenha alguma droga que consiga identificar essa alteração, você consegue fazer tratamentos extremamente específicos e com resultados muito bons. Agora, é claro, como você disse, que você tem que saber buscar, né, para você poder encontrar o tratamento. E a busca é justamente ver essas alterações todas específicas que o tumor tem. Mas mostra, eu acho que foi fantástico, foi muito bom e traz de verdade muita esperança, né, em termos de tratamento dos pacientes com câncer. Eu acho que esse que é o objetivo do nosso podcast, né, que tem como tema a defesa da vida. E o que você faz aí, como no seu tratamento e com esse testemunho que você deu, é de fato mudar a história de vários pacientes que você conseguiu ter bons resultados. E isso é fantástico. Acho que isso foi muito bom. Te agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E muito obrigado pela sua participação. Ah, sim, 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 bro, sim, sim, é muito, muito bom estar aqui participando dessa discussão com você, Cláudio, especialmente sendo um grande amigo que eu tenho da época de faculdade. Duas coisas que eu queria comentar agora para encerrar. Primeiro que ah, existe um livro muito interessante de um oncologista americano que, na verdade, ele é do mesmo ano meu, quando eu era primeiro ano de fellowship na Universidade de Pittsburgh, era o primeiro ano de fellowship no Sloan Kettering, que é o Mukherjee, eu não lembro o primeiro nome dele, mas ele escreveu um livro fantástico que eu acho que é, assim, a obrigação de qualquer médico que trabalha com oncologia, seja oncologia médica, oncologista clínico, seja o cirurgião oncológico, seja o radioterapeuta de lei, que é a biografia do câncer. The Emperor of All Maladies, que é o imperador de todas as doenças, de todos os males, que é um livro fantástico que grande parte do insight que eu tenho em relação à história da oncologia é graças a ele, porque ele fez realmente um trabalho fora de série de você entender da onde a oncologia esteve lá no passado e até onde chegou hoje. Foram muitas coisas e muitos pacientes e muito trabalho de muita gente
para se chegar até onde a gente chegou. Então, é um livro que eu acho que, para mim, foi um dos mais importantes que eu li na minha vida e acho que é um trabalho de todo oncologista e talvez dos pacientes também de lerem. Realmente é um livro muito interessante. A outra coisa que eu queria comentar teve uma pequena interação que eu tive com um colega nosso de faculdade, que eu não vou mencionar quem é, mas é um grande amigo também. Na nossa turma de faculdade, de 135 alunos, nós temos 3 hematologistas, eu e 2, Luciana Sampaio e a Juliana Laranjeira, é, um radioterapeuta, que eu acho que é o Arthur, e eu sou o único oncologista clínico da turma, de 135 alunos. E hoje em dia, grande parte das turmas de medicina, uma quantidade muito grande, eu acho que as turmas, pelo menos de 80 alunos, pelo menos 10, 15, 20 querem fazer oncologia, mostrando que as coisas mudaram muito, né? Mas uma interação que eu tive com esse colega, e esse colega é um cardiologista, que era disparadamente a especialidade mais desejada entre os nossos colegas de turma, entre todas as especialidades. E esse colega chegou para mim e perguntou assim: por que é que você quer fazer oncologia quando você não consegue salvar ninguém? E Mas isso ele falou isso quando? Ele falou isso quando você estava se em formando, né? 1995 ele me falou isso, tá? Você não consegue salvar ninguém. E a minha resposta que eu dei para ele foi: a, a minha especialidade é muito menos cruel que a sua. E ele ficou assustado quando eu falei isso para ele. E eu falei: mesmo nos casos que eu não consigo salvar, a minha especialidade oferece oportunidade aos pacientes de se preparar para a morte. Porque se muitas vezes você tem aquela pessoa que é sua amiga de muito tempo que você não consegue ver, ou seu pai que você tem há muito tempo que você não fala, ou até financeiramente você se preparar para a próxima geração, arrumar a vida antes de seu tempo acabar, que a oncologia, na grande parte das vezes, consegue fazer. E que na cardiologia, muitas vezes o paciente tem um infarto agudo, vai andar de fazer Cooper na praia, próximo do Congresso, como foi o caso Morte do filho do súbita, Dr. né? Carlos Magalhães, e tem uma morte súbita e você fica com as calças na mão e o que é que eu faço numa situação dessa? E assim, para dizer que mesmo nos casos que a gente não consegue salvar, a oncologia ainda oferece a oportunidade para as pessoas se prepararem, né? Seja para o sucesso, como foi o caso do Albert, que possivelmente muitas vezes pensou de que o tempo dele seria acabado, mas que ele foi firme e continuou lutando e conseguiu chegar ao lugar onde ele chegou agora, mas se preparar de que muitas vezes, mesmo que a gente não consegue chegar ao nosso sucesso, né, de que da pessoa conseguir o que a gente esperava da sobrevida muito maior, de que você consegue, às vezes, assim, não só do aspecto de você se preparar para a vida, mas assim, o paciente oncológico dá muito mais valor às coisas pequenas da vida, porque ele sabe que a vida pode acabar de uma forma muito, muito efêmera, né? Eu acho que você falou algo muito importante. Eu acho que, de fato, a doença que a gente trata faz com que a pessoa tenha uma visão diferente da vida, faz ela repensar e até se preparar para um desfecho desfavorável, né? E isso é uma oportunidade que a doença oncológica dá aos pacientes. Exatamente. E isso é algo que isso muda realmente a vida da pessoa, a vida da família. E eu acho que com essa sua fala, a gente termina aqui o nosso podcast. Mais uma vez agradecendo muito, né, por você estar participando, né? Você está nos Estados Unidos e a gente fez isso aqui online, pela internet, a sua disponibilidade, a sua fala. E fico feliz de que você continua o mesmo Zezo que eu conhecia há uns 30 anos atrás. Uma pessoa de um coração bom, uma pessoa do bem, né, e extremamente inteligente. E muito obrigado, viu, por você ter participado e com certeza esse episódio vai ajudar muita gente. Obrigado, Zezo. Obrigado, Cláudio. Um abraço. Tá? Um abraço para todo mundo, tá?